Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo naturalmente da hora a que possam estar a visualizar mais este vídeo aqui na nossa Casa Europa. A cena internacional nos últimos dias tem sido dominada praticamente em exclusivo pela notícia da criação de uma nova aliança militar estratégica, tecnológica, entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Uma aliança designada AUKUS, o acrónimo do nome dos três Estados que a integram, e que não é um mero acordo de defesa e de segurança. É, pelo contrário, como já foi posto em realce por alguns especialistas na área da segurança e da defesa, eventualmente o maior acordo militar celebrado após a Segunda Guerra Mundial. Este facto não é um pequeno pormenor, é um facto significativamente relevante, porquanto dá-nos uma perfeita noção daquilo que está em causa, da dimensão, da amplitude do projeto que agora foi anunciado por estes três países. A primeira pergunta que, naturalmente, pode acudir ao espírito de quem começa a observar esta nova realidade será precisamente a de saber, afinal, o que é que levou a que estes três países, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América, celebrassem este amplo, este vasto, este enorme acordo de defesa, de segurança, no domínio estratégico, no domínio tecnológico, no domínio, digamos, dos novos campos da ciência que estão a emergir. Embora nenhum documento o refira expressamente, embora isso não tenha sido referido nem pelo Presidente dos Estados Unidos da América, nem pelo Primeiro-Ministro do Reino Unido, nem pelo Primeiro-Ministro da Austrália, quando conjuntamente apresentaram esta nova aliança militar, não parecem subsistir muitas dúvidas de que o grande catalisador que determinou a criação desta nova aliança militar terá sido a expansão do poder da China, sobretudo do seu poder económico e também do seu poder militar. Expansão essa que se registra de uma forma muito particular, quer nas zonas do Pacífico, quer nas zonas do Oceano Índico. A China, de resto, percebeu bem o que estava em causa. E tanto percebeu bem o que estava em causa que foi logo um dos primeiros países a reagir de uma forma veemente, de uma forma enérgica, contra a criação desta nova aliança militar. Fê-lo, aliás, invocando o velho período, o velho tempo da Guerra Fria, acusando os Estados Unidos de pretenderem o regresso aos tempos da Guerra Fria, justamente com a criação deste novo bloco militar, estratégico, tecnológico. Mas não foi, digamos, a única posição que surgiu relativamente à constituição desta nova aliança militar. Isto porque, em sentido exatamente oposto, saudando veementemente o nascimento desta nova aliança, as principais democracias daquela vasta zona do Indo-Pacífico, estou-me a referir ao caso do Japão, da Índia, da Coreia do Sul, foram países que vieram logo de imediato saudar, aplaudir
a criação desta aliança militar. Porquê? Bom, dir-se-á que passaram a sentir-se mais protegidos e, sobretudo, acreditaram que a constituição da mesma pode vir a ter um efeito dissuasor relativamente à sentida expansão protagonizada pela China, tanto no plano económico como também no plano militar. Portanto, mesmo na região Indo-Pacífica, assistimos a uma acentuada divisão de visões e de percepções do que pode vir a ser esta nova aliança militar. Do lado de cá do planeta, concretamente na Europa, o Estado que mais se insurgiu e fê-lo também de uma forma muito veemente contra a criação desta nova aliança militar foi precisamente a França. A França, aliás, que chegou ao ponto de acusar os Estados signatários de ter sido apunhalada pelas costas por países que são tradicionalmente seus aliados. É evidente que há aqui uma razão muito específica e muito determinante para esta postura francesa. Qual é essa razão? Essa razão é uma razão basicamente comercial. No ano de 2016, a França tinha subscrito um contrato com a Austrália, mediante o qual se propunha vender aos australianos 12 submarinos convencionais por um preço que se estima na casa dos 50 mil milhões de euros. Ora bem, com a participação na nova aliança militar, a Austrália denunciou o contrato celebrado com a França e optou por adquirir não submarinos à França, mas adquirir submarinos aos Estados Unidos e submarinos nucleares. Tornando-se, aliás, no segundo país a quem os Estados Unidos fornecem tecnologia nuclear para submarinos. Ora bem, obviamente que a França não apreciou esta tomada de posição da parte do governo australiano e tanto assim é que, num ato que talvez tenha pecado por excesso, resolveu chamar a Paris para consultas os seus embaixadores em Washington e em Canberra. Portanto, os seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália. A França resolveu chamá-los a Paris num ato, digamos, que tem sido visto consensualmente como, de certa forma, desproporcionado, uma vez que se trata de uma prática diplomática que, por regra, não é aplicada à quebra ou quando estamos em face da quebra de contratos comerciais, ainda que no domínio da defesa, como era aquele que ligava quer a França, que ligava a França e a Austrália. Ora bem, é evidente que esta reação francesa, a tal reação desproporcionada, teve também, ou permitiu também ao governo de Paris voltar uma vez mais a lançar a ideia da necessidade urgente de criação de uma Europa da defesa. E é aliás curioso realçar que o anúncio público da criação desta nova aliança militar
ocorreu praticamente 24 horas após o discurso sobre o Estado da União Europeia proferido pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, perante o Parlamento Europeu, e onde um dos pontos fundamentais da sua intervenção passava precisamente pela defesa ou pela aposta no aprofundamento dos laços de defesa entre os Estados da União Europeia, visando a criação de uma verdadeira Europa da defesa, de uma verdadeira União Europeia da defesa, dando, aliás, como exemplo o facto de, em 2022, a França, que na altura presidirá à União Europeia, poder vir a convocar uma grande conferência europeia precisamente sobre as questões da defesa. Portanto, com a concretização desta aliança militar entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, é evidente que a Europa foi uma vez mais posta à margem da criação desta nova entidade. Perguntar-se-á, mas afinal a criação desta nova entidade, desta nova aliança militar, é um facto positivo, é um facto negativo? Bom, tenho para mim que a criação de esta nova organização, associando estes três Estados claramente ocidentais, é um passo positivo, uma vez que vai reforçar a ligação no domínio da defesa, no domínio da segurança, entre um conjunto de democracias que se sentem ameaçadas pelo expansionismo chinês, sobretudo, repito, nos domínios militar e económico. É evidente que é mais um passo em frente no domínio da organização, no domínio militar, que mantém a União Europeia num estado de subalternização, num estado de secundarização e, digamos, à margem deste processo, Isso também é uma verdade. Infelizmente, isso é uma verdade. Mas impõe-se dizer que a União Europeia não tem feito muito para ser de outra forma. A União Europeia, com as suas permanentes ambiguidades, com as suas reiteradas práticas de não decisão, com a necessidade praticamente premente de encontrar consensos unânimes em matéria de política externa, em matéria de segurança, em matéria de defesa, aquilo que tem conseguido é, de facto, evitar tomar decisões, não ter uma política de segurança e de defesa efetivamente comum e, como costumo dizer, quando estas indecisões se prolongam, quando estas indecisões se arrastam no tempo, o mundo lá fora não espera pela União Europeia. Ou seja, o mundo continua a rolar, as iniciativas continuam a ser apresentadas e o certo é que, enquanto se mantiver na situação de alguma letargia em que se encontra em domínios fundamentais, concretamente os da segurança, os da defesa, os da política externa, enquanto isso se mantiver, a União Europeia vai continuar a ser preterida, vai continuar afastada dos grandes palcos, vai continuar a ser irrelevante. Se a União Europeia quiser romper este estatuto, se a União Europeia quiser verdadeiramente contar para aquilo que de verdadeiramente importante se passa no mundo, para aquilo que de verdadeiramente importante acontece no mundo,
É evidente que a União Europeia não pode continuar a perder tempo, não pode continuar a desperdiçar tempo, tem urgentemente que encarar o caminho da sua reforma para, de facto, poder ser um ator ouvido nas questões mais relevantes que atravessam a política internacional. Termino este vídeo com os habituais três notas. Em primeiro lugar, solicitando a vossa participação, a vossa colaboração, o envio das vossas sugestões, dos vossos comentários através da caixa de comentários que aparece aqui no YouTube. Será uma forma óbvia e ótima de se estabelecer uma interatividade entre quem assiste a estes vídeos e quem produz os seus conteúdos. Em segundo lugar, convidar-vos, se o conteúdo vos agradou, a fazerem o respectivo like, porque será uma forma de o YouTube também divulgar mais o próprio vídeo. E em terceiro lugar, obviamente, inscreverem-se no canal, porque será a forma mais fácil, mais simples de se manterem atualizados sempre que algum novo vídeo seja publicado aqui no canal. Para todos, um grande abraço e até um próximo vídeo. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.